la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Um gênio, um revolucionário, um caos, a alma de um país. Certamente esses adjetivos não são suficientes, mas dão dimensão do tamanho de Diego Armando Maradona. O ex-jogador e técnico argentino morreu nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2020, em Tigre, na Grande Buenos Aires, em decorrência de uma parada cardíaca. A notícia não deixou de ser uma surpresa, ainda que o ex-craque estivesse se recuperando de uma recente cirurgia. E fez também com que nós, do Direto ao Ponto, interrompêssemos a nossa programação normal para montar esse episódio em homenagem a Maradona, que você ouve a seguir. Senhoras e senhores, esse áudio aqui foi da recepção de Maradona, então técnico da equipe Gimnasia Esgrima, no mítico estádio La Bombonera, em 7 de março desse ano. Era um dos últimos dias da então normalidade. Uma multidão de torcedores do Boca Juniors, clube pelo qual o ídolo torcia e em que fez história dentro de campo, homenageava o seu antigo camisa 10. Mas a paixão dos argentinos por Maradona transcende a questão clubística. Nascido na pobreza e vencedor por seu talento fora do comum, Diego Armando Maradona, El Dios para muitos de seus conterrâneos, fez história com a camisa da seleção argentina. Levou os nossos irmãos à glória da conquista da Copa do Mundo de 1986 e com direito a uma histórica vitória sobre a Inglaterra poucos anos depois da Guerra das Malvinas, que envolveu os dois países. Com Maradona, a Argentina foi ao topo, mas também foi ao chão. O craque era também humano, e humano também falhava. Cometeu excessos com drogas, com álcool. Sofreu como muitos de nós também sofremos. Comentarista da Rádio Guaíba, Carlos Guimarães explica um pouco sobre o gênio humano Maradona. Escrevi há pouco nas minhas redes sociais um texto sobre o Maradona, muito inspirado na crônica esportiva tradicional e muito influenciado por aquilo que o Maradona significou para o futebol. O Pelé foi o maior jogador, o maior atleta de futebol de todos os tempos. Mas o maior artista da bola foi Diego Armando Maradona. E talvez o maior artista na essência, na acepção humana do que é um artista. Talvez o mais humano de todos os jogadores tenha sido Diego Armando Maradona. Que, curiosamente, quando faz um gol na Copa 86, usando a mão, diz que ali foi a mão de Deus. Mas naquele mesmo jogo, usando os pés do gênio, ele faz o maior gol daquela Copa, um dos maiores de todas as Copas. Na minha opinião, o maior gol individual da história das Copas. Numa Copa em que Maradona, um pouco divino e muito humano, foi o atleta que teve a maior atuação dentro do Mundial até os dias de hoje. E eu estou falando de uma história de 90 anos de Copa do Mundo, que começa em 1930. Ninguém jogou tanto como Maradona jogou na Copa 86. O mesmo Maradona que depois vira rei em Nápoles. O mesmo Maradona que pega o pequeno Nápoles, saindo do Barcelona, vai para o pequeno Nápoles e dá ao clube
título de campeão italiano e de campeão da Copa da UEFA. O mesmo Maradona que, mesmo sem condições físicas, em 90, leva a Argentina até uma final improvável. Perdeu para a Alemanha, que era mais time. A Argentina estava bem desconfigurada. Maradona bem baleado. Mas o Maradona conseguiu fazer isso. Para um ano depois, ser pego no antidoping por uso de cocaína. E ali a tragédia fez o humano. O ser humano ele não se trata de ser perfeito. A perfeição é um mito. A perfeição ela é alguma coisa divina, alguma coisa que transcende o ser humano. Mas o Maradona, perfeito em 86, com a mão de Deus, com os pés do gênio, com a mente de um dos maiores jogadores da história do futebol, o mesmo Maradona ali caía. Porque o humano também vive da glória e da tragédia. Nada mais humano que isso. Maradona, dependente químico, Maradona se recupera, é suspenso do futebol e volta em 94. Era a volta por cima. Jogo contra a Grécia, ele destrói em campo. Jogo contra a Nigéria, é um dos melhores. Sai, acompanhado pela enfermeira, para o exame antidoping. Pá, efedrina. Acaba a carreira do Maradona. Mas não acaba a devoção, a idolatria, a paixão e a maior conexão que um atleta teve com um povo na história do futebol. É Maradona com o povo argentino. Nem Pelé com o brasileiro. E nem qualquer outro jogador em qualquer parte do mundo tem uma história tão perfeita de conexão, de devoção e de integração entre a sua atividade e o povo. Talvez porque o Maradona fosse um jogador que não era só ele dentro de campo, não era só o artista da bola. Talvez porque ele fosse exatamente tudo isso que eu disse, humano, como nós, imperfeito como nós. E é nas imperfeições que a gente vê a perfeição e a complexidade da humanidade. O improvável baixinho, um pouco gordinho, sem muita aptidão para o treinamento, que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e, na minha opinião, o maior artista da bola de todos os tempos, fora de campo, decretava a sua tragédia pessoal entre não se manter no peso, entre não se manter saudável e entre se manter sóbrio na corda bamba da dependência química. É por isso que se vai hoje o maior ser humano dentro das quatro linhas, Diego Armando Maradona. E para ainda colocar mais uma peça do destino, talvez aquele que tenha mais se conectado com um dom. E o ser humano consegue explicar o que é um dom? O que é o dom, se não algo divino? Um abraço, pessoal. Até a próxima. A morte de Maradona foi um baque. A notícia fez com que a partida entre Inter e Boca, pelas oitavas de final da Libertadores, fosse adiada. E isso a poucas horas antes da bola rolar no Beira-Rio. Na Argentina, uma comoção, com torcedores esquecendo as rivalidades e unindo-se ao luto, como conta o jornalista Facundo Hageri. Realmente hoy es un día muy triste para todos aquellos amantes del fútbol luego de conocer en horas del mediodía lo que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más importantes e influyentes de toda la historia. La Argentina recibió esta noticia con mucha conmoción. Sabíamos que Diego no estaba atravesando un gran momento de salud, había sido intervenido quirúrgicamente de un coágulo en su cabeza en las últimas semanas, que de hecho había salido de manera satisfactoria, ¿no? Esa operación, tal como también lo contó y lo dio a conocer su médico personal, Leopoldo Luque. Pero este mediodía va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol, ¿no? Y de todos los amantes de la pelota, luego de conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona. En la Argentina hay mucha muestra de dolor, los hinchas de todos los clubes se están convocando en las puertas de sus estadios. Hemos podido ver, por ejemplo, en el estadio de Boca, gente con la camiseta de Boca y de River abrazados y unidos, porque el dolor
es único y el común denominador es único, ¿no? Llorar a uno de los máximos ídolos que ha tenido la República Argentina en el fútbol, como lo es Diego Armando Maradona. Muchas muestras de dolor, mucha tristeza, ¿no? En un suelo argentino que mama el fútbol de una manera tan particular. Hoy es un día que va a quedar grabado a fuego para muchos de los amantes de la redonda, obviamente por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Un saludo grande desde Argentina, Facundo Jauregui. Além do Boca e da seleção, Maradona também vestiu as camisas de Argentinos Júniors, Barcelona, Napoli, Sevilha e Newell's Old Boys. Tendo vivido o auge da carreira jogando fora do continente, ele acabou atuando pouco por aqui, mas não deixou de jogar em Porto Alegre. Foi em junho de 1980, na inauguração da reforma do Estádio Olímpico. O nosso colega do Correio do Povo, Chico Isidro, foi a esse jogo e conta essa história. Um dia em que Maradona não brilhou na capital gaúcha. Eu sou o jornalista Chico Isidro, Correio do Povo, e a pessoa que assistiu uma vez Maradona em campo, pela televisão, muitas vezes, né? A primeira vez que eu tomei contato com o Maradona foi ainda em 78, quando eu acompanhava pela primeira vez uma Copa do Mundo, né? Com mais atenção. Eu tinha 12 anos de idade na época, e eu me lembro da discussão do então garoto Maradona, com 17 anos, não ser convocado pelo César Menotti para a seleção da Argentina, na Copa que foi realizada aqui do lado, na Argentina mesmo, né? Eu me lembro que era assim, era uma discussão que o pessoal falava bastante, porque no Brasil todo mundo queria que o Cláudio Coutinho levasse o Falcão para o Mundial, né? E o Cláudio Coutinho teimosamente se negou a convocar o Falcão, que então, naquele ano, 78, era o melhor jogador do Brasil, indiscutivelmente. Né? E ele preferiu levar o Chicão, que era volante do São Paulo, para a competição. E aí o pessoal comparava. Eu desde pequeno ele sempre li muito a revista Placar, e o pessoal comentava bastante, né? O pessoal, enquanto no Brasil se discute a não convocação do Falcão, aqui do lado, na Argentina, a grande ausência é do garoto Diego Armando Maradona, que ficou de fora, porque o Menotti, o treinador da Argentina, achava que ele não tinha experiência suficiente para disputar o Mundial. Aí, em 79, o Maradona ele é campeão mundial sub-20 pela Argentina na competição disputada no Japão. Eu me lembro de ver a competição não passava na televisão, mas passavam os compactos na Rede Globo, domingo da manhã, no Esporte Espetacular. Eu me lembro que eu parava ali e aquele cara canhoto, assim, já chamava atenção, né? E isso falou muito o novo fenômeno do futebol mundial, sucessor do Pelé. E aí o Maradona se tornou o que se tornou, né? Em 80, o Grêmio resolveu fazer, terminou as obras de ampliação do Estádio Olímpico, que virou o Estádio Olímpico Monumental. E era inverno, era meio do ano, e o jogo que o Grêmio fez um amistoso, me lembro, com o Vasco, que foi o primeiro jogo, já com o Olímpico, com os anéis todos fechados, né? O Grêmio ganhou de 1-0, gol do Baltazar. E depois teve um jogo com o Argentinos Júniors, que era a equipe do Maradona, que chegou no Brasil assim com status de super ídolo, ele tinha 19 para 20 anos, e já chegou com status de super ídolo em Porto Alegre, né? Até tem uma foto famosa que circula aí do Maradona com a camisa do Grêmio, né? E aí eu me lembro, era inverno, noite gelada, uma quarta ou quinta-feira, não me lembro exatamente. E meu pai, o Francisco pai, né? Filho, vamos ao Olímpico. E muito frio, tá, vamos encarar, né? Vamos encarar essa empreitada aí. E eu pensei, vou ver então o que seria o próximo Pelé, né? E tá, fomos pro Olímpico de noite. A gente era sócio
do Olímpico, do Grêmio, né? Eu tinha então 14 anos de idade, em 80, e o Maradona foi anulado. Eu não vi o Maradona em campo, porque simplesmente ele foi anulado, porque era tanto pavor que o Grêmio tinha de perder algum jogo na reinauguração do Olímpico, né? Que, bom, eu vivi o Maradona, né? Então, o Vitor Hugo, o volante do Grêmio, camisa 5, ele fez 1 ou 2 gols na carreira como profissional, né? E ele ficou com a função de marcar o Maradona. E ele marcou tão bem que o Maradona... A gente não viu quem foi no Olímpico aquela noite, se decepcionou porque não viu o Maradona em campo, né? Não apareceu, né? Não sei, a marcação, porque de repente também ele ficou muito... De repente bateu a timidez no garoto também. Pá, mas não, o cara chegou aqui e foi cercado por fãs, por admiradores, né? E aí ele não conseguiu render o que se esperava dele. E aí o Grêmio ganhou de 1-0, gol do Jorge Leandro, camisa 10, que era pra ter sido... Era uma das grandes revelações do Grêmio no final dos anos 70, e que acabou não vingando, né? O Grêmio tem essa coisa do Grêmio, teve o Jorge Leandro, depois teve Bruno, né? Os jogadores com capacidade técnica excepcional e que acabam não vingando. Não sei o que aconteceu com o Jorge Leandro até hoje, né? E o Maradona foi isso. O Maradona foi esse jogador excepcional, né? E desde eu passei a acompanhar Maradona, né? Direto. E me lembro quando ele foi pro Barcelona, em 82. E ficou marcado, teve um jogo, Copa do Rei, eu acho, contra o Atlético Bilbao, que fechou o tempo no Camp Nou lá e Maradona brigou bastante. Teve também a Copa de 1982, em que o Maradona ele foi expulso no jogo do Brasil com a Argentina, depois de acertar aquilo não foi uma voadora, ele acertou ele entrou de sola na barriga do Batista, o volante do Brasil, né? Que na época jogava pelo Grêmio, e foi expulso. Aí ele vai pro Napoli. E aí foi que eu pude ver mais o Maradona jogar, né? Porque na época o campeonato italiano começou a ser transmitido pela Rede Globo e depois passou para a Bandeirantes. E era assim, nos anos 80 era uma programação, era um programa dos adolescentes, do pessoal fanático de futebol. Tem aquele domingo de manhã, 11 da manhã, parar para ver campeonato italiano. Ver jogos do Napoli, né? Ver jogos do Milan, que é meu time na Itália, né? Eu me lembro que eu sofria muito dos clássicos. Milan e Napoli fizeram grandes clássicos naqueles anos, entre os anos 85, 86, 87. Em 87, o Napoli acabou sendo campeão. O Napoli é um time pequeno do sul da Itália, sofrendo preconceito, porque o preconceito do norte da Itália, parte mais rica do país, e o Napoli do sul, né? Eram tipo resistentes. E o Napoli é campeão com o Careca, alemão, Maradona, que é ídolo né, eterno lá em Nápoles, e lá em Nápoles, né? E é isso, né? Então ficou essa lembrança, né? Essa lembrança de uma criança saindo da fase, entrando na adolescência, vendo um jogador como Maradona, né? Começando a carreira e se tornando o que se tornou na história do futebol mundial, né? Que para mim ele é o segundo maior jogador que eu vi jogar, né? Não, porque o Pelé eu vi jogar no final da carreira. Né? Na criança eu vi o Pelé jogar no final da carreira, mas o Pelé é superior, né? Porque o Pelé, pé direito, pé esquerdo, cabeçada. O Maradona só tinha o pé esquerdo, né? E as pessoas comparam hoje, o Messi é maior que o Maradona. Não é. Né? O Messi joga num Barcelona super estrelado, super recheado de craques do mundo todo. O Maradona levou o Napoli praticamente sozinho, com um pé só, a títulos que nunca se pensaria, né?
E tem a Copa de 86 também, né? Que ele ganhou sozinho. E é isso. Maradona nos deixa ídolo, né? E uma pessoa folclórica engraçada, cheio de polêmicas. E que fez a gente gostar mais ainda de futebol, né? Gostar mais ainda de futebol. E admirar os irmãos. A gente tem aquela briga histórica, brasileiros e argentinos. Mas o Maradona, ele... Assim como o Pelé, ele quebra barreiras. A gente não olha a cor da camisa, não olha... Só vê o personagem fantástico e fenomenal que foi. Enlutado, assim como todos os que amam futebol, eu, Thiago Medina, me despeço de vocês aqui. O Direto ao Ponto dessa quarta-feira teve áudios de Vitor Hugo Morales, Torcida La Doce, Carlos Guimarães, Facundo Hagere e Chico Isidro. Nos despedimos ouvindo o próprio craque cantando uma música feita em sua homenagem. Graças Maradona e até a próxima.